nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta grande oportunidade que nos dá nesta noite, de podermos conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos, dos seus instruções, de suas instruções, para que a gente possa trilhar um caminho de felicidade. Vamos, então, nos entregar na mão dele por inteiro, fixando a imagem dele em nossas mentes e corações, orando e meditando com Jesus por alguns minutos. Muito bom. Muito bem. Nosso carinho também e agradecimento a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste, nos ampara, né? Que nos traz conforto a todas as nossas dificuldades. Que esta equipe maravilhosa seja cada vez mais iluminada e abençoada por Jesus. Muito bem. Nós estamos no capítulo 26, e hoje, como os assuntos estão relacionados, nós vamos fazer um estudo encerrando este capítulo. Então, hoje nós encerramos esse capítulo 26. Os dois subtítulos que estão englobados no nosso estudo de hoje seria o vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, eu vou ler o item 5 e o 7. Item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar aqueles que aí vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, e todavia fizestes dela um covil de ladrões? O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. E São Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13. O item 7. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Muito bem, bem claro, né?
Muito bom. Mas o nosso irmão Davidson vai nos trazer mais sobre o assunto para nós. Davidson, tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, quando a gente entra nessa área da mediunidade gratuita, nos faz lembrar, não tem como, de Chico Xavier. Primeiramente, o que o Chico Xavier fala sobre mediunidade. Segundo ele, mediunidade, na essência, é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade de troca, de intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identifiquem na mesma faixa de emoção e de pensamento. Em outras palavras, mediunidade ou canalização é a prática de poder mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. E tem também de pessoas vivas para pessoas vivas. E também pessoas vivas para os mortos. Eu estou aqui só invertendo. Os praticantes são conhecidos como médiuns. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium filantropo. Okay? Estamos lembrando aí do templo, exploração, nós vamos se aprofundar. Foi um médium filantropo, portanto, ele praticava o amor e a caridade, porque o amor é a caridade em movimento, a caridade é o amor em movimento. E foi e continua sendo, porque ele está trabalhando no plano espiritual, um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu, segundo informações mais recentes, mais de 500 livros, porque conforme está passando o tempo, vão descobrindo o material dele escondido, enfim, guardado em algum lugar. Mais de 500 livros, que até o ano 2010, é o dado que eu tenho, que eu encontrei na internet, já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Eu vou repetir, mais de 50 milhões de exemplares. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, lá em Pedro Leopoldo, Minas, e desencarnou no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais também. A mãe de Chico Xavier faleceu quando ele era um garoto, com apenas 5 anos de idade. Pouco tempo depois, ele começou a se comunicar com o espírito da mãe. 5 anos, olha bem. A mediunidade trouxe sérios problemas para ele. Imagine, hein? Ele virou motivo de acusações, de chacotas, piadas. Hoje um termo mais moderninho chamado de bullying. Dá para imaginar. O pai de Chico chegou a pensar em colocá-lo no hospital psiquiátrico por causa da sua mediunidade. E ignorância, ingenuidade, eu não vou entrar nesse campo, eles não sabiam ainda o que estava acontecendo. Isso sem contar que ele foi chamado era de se esperar, endemoniado, quando contou que conversava com os espíritos. O primeiro contato com o espírito Emmanuel ocorreu em 1931. Dá para imaginar, muito tempo, 1931, quando o Chico era apenas um jovem de 21 anos. Em 1932, já com 22 anos de idade, o Chico lançou o livro Parnaso de Além Túmulo, com poemas psicografados de grandes nomes da poesia brasileira. Um dos autores brasileiros psicografados que o Chico recebia foi Humberto de Campos. Foram 12 obras de contos e crônicas escritas em nome desse escritor lá do Maranhão, Humberto de Campos. O curioso, olha aí o dinheiro, o poder, dinheiro, o sexo, aquilo. São as 3 palavrinhas que levam muita gente. Olha que interessante. O curioso é que a família de Humberto de Campos
entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira, reivindicando direitos autorais das obras. Bom, ele psicografou mais de 500 livros, mas sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros, com registro em cartório, para instituições de caridade. Eu deixo uma reflexão. Que religião que faz isso? Pega lá o exemplo de Jesus expulsando os comerciantes, dando exemplo. Mesmo assim, tem pessoas que têm dificuldade, eu digo aí autoridades religiosas com mediunidade, têm dificuldade de entender o recado de Jesus. Foi um dos poucos momentos que Jesus pegou firme, com muita energia, aqueles comerciantes das obras religiosas da época. A obra mais vendida do Chico Xavier é o livro Nosso Lar, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. É um dos brasileiros mais traduzidos no exterior. Tem outros aí, mas não são religiosos. Seus livros foram publicados em mais de 50 idiomas, como inglês, francês, espanhol, alemão, árabe. Olha onde o espiritismo está indo, e até esperanto. Ele não visava e não teve qualquer retorno financeiro sobre todo esse trabalho. Olha que coisa linda. E um detalhe importante, nunca faltou nada, quando eu falo nada, o necessário para o Chico Xavier passar por essa reencarnação. Logicamente, ele tinha uma vida muito simples. Foi muito comum pegá-lo ali dormindo em cima de livros. Ele dormia muito pouco. Muitas vezes ele ficava em trabalhos de caridade até altas horas, muitas vezes no centro lá de Uberaba, dando atenção para o pessoal até as 2, 3 horas da manhã. Aí ele orava para os vizinhos de Pedro Leopoldo, cuidava dos animaizinhos, aí ele ia chegar a dormir 1, 2 horas por dia. Para escrever mais de 500 livros, meu Deus, muito trabalho. Não dá para a gente ter noção o que é isso. Foi um funcionário público que se aposentou. Portanto, ele tinha os recursos do trabalho cobrindo ali. Teve, ao longo desse tempo todo que ele passou, diversos problemas de saúde. Catarata, labirintite, hérnia de disco, angina, problemas de próstata. Mesmo assim, ele manteve-se na ativa no trabalho durante toda a vida. Uma entrevista para o programa Pinga Fogo, lá da extinta TV Tupi, que eu tive o prazer de assistir, em 1971, rendeu 75% de audiência para a emissora. O detalhe, isso foi um recorde. O detalhe é que esta entrevista começou a ser exibida, sabe em que horário? Às 11h30 da noite, só terminou 3 horas da madrugada. Foi a maior audiência da TV brasileira até então. Tem uma carta psicografada por Chico que chegou a servir de prova durante o julgamento. Isso aconteceu no Brasil, para quem está chegando agora. Acusado lá durante o tribunal, durante ali, o réu acusado de matar seu melhor amigo com um tiro, o réu foi inocentado graças a essa mensagem enviada pela carta do Chico Xavier. Nela, a vítima desencarnada, na carta, a vítima que levou um tiro, confirmava a versão de que o disparo fora acidental. Sem querer, o camarada mexeu no gatilho e matou o companheiro. É um caso muito comum, quase comum, para quem tem armas mexendo aí. Enfim, tem que tomar um cuidado. Não é bem comum, mas acontece, os descuidados. E aí, em 1981, eu estou falando um pouquinho para essa homenagem, aproveitando aqui, homenagear o médium que não tirou proveito da mediunidade. Olha, em 1981 e 1982, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo havido mobilizado, na época, cerca de 2 milhões de assinaturas de pessoas do Brasil e até de fora, e organizações de 29 países pedindo prêmio para ele. Ele merece, pô, eu não tenho dúvida. A gente vê alguns prêmios aí, Nobel da Paz,
não tem sentido, perto do que o Chico fez, da contribuição, considerando a missão do Brasil, pátria do Evangelho, de evangelizar, levar o Evangelho. Em 1999, o governo de Minas instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier, que isso é uma condecoração outorgada anualmente a pessoas que trabalham pela paz e pelo bem-estar social. Olha que trabalho lindo que Minas faz, né? Que em São Paulo, que eu saiba, não tem. Ele foi eleito mineiro do século XXI, acompanhado por Santos Dumont e Juscelino Kubitschek. Isso num concurso feito pela Rede Globo. Bom, em 2006, em uma votação popular promovida pela revista Época, foi eleito o maior brasileiro da história. E tem outras homenagens, que aqui eu vou evitar, porque foram muitas homenagens, desde selo do Correio. Portanto, ele é considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil se consagrava pentacampeão da Copa do Mundo. Ele pediu para que fosse o desencarne dele, ele pediu para a espiritualidade elevada que o desencarne dele ocorresse num dia que o povo brasileiro estivesse feliz. E foi atendido. Olha que moral. Bom, a meta inicial era escrever apenas 10 livros. É importante que vocês saibam. E aí o mentor dele, Emanuel e outros, cutucaram e falou, olha, dá para você escrever 30, dá para escrever mais. E foram estimulando, e ele escreveu mais de 500. Portanto, a meta dele, volto a enfatizar, que eu saiba, eram 10. Que eu saiba. E foi sendo aumentado. Posso estar equivocado aqui nos números, mas era uma meta bem inferior. Portanto, o Chico Xavier trabalhou. Portanto, esses espíritos elevados trabalham muito, sem querer nada em troca. Portanto, é um perfil de espíritos elevados. Ele afirmava, o Chico, que não era ele que falava e que escrevia, não era fruto dele. Ele dizia que ele era apenas um mensageiro do trabalho feito pela espiritualidade maior. E assim deve ser todos os médiuns. Ter consciência que não é o criador da mensagem, sim a pessoa que está intermediando, o medianeiro. A mensagem não tem nada a ver com o médium. O médium está lá recebendo, não tem nada a ver com ele. O espírito elabora a mensagem no plano espiritual e o médium é apenas um instrumento para trazer a mensagem para o plano carnal. Outro detalhe importante, não é o médium que determina quando virá a informação, e sim o plano espiritual. Não é ele quem controla. Agora eu quero uma mensagem. Não. Tá? A não ser numa reunião específica, uma reunião espírita, dentro do centro espírita, como uma reunião nossa, como está ocorrendo aqui, tem um planejamento. Considerando isso, o médium interesseiro depende exclusivamente do espírito fornecedor da comunicação, chamado de espírito comunicante, que é importante nós termos consciência disso. É muito comum pessoas leigas no assunto abordarem determinados centros espíritas com questionamentos. Como será o meu futuro no trabalho? Será que eu vou ganhar na loteria? Será que a fulana quer me namorar? Questionamentos da vida material. E aí vai, né? Tem gente que se acomoda, inclusive, e quer que alguém do plano espiritual faça por ela aquilo que ela deve fazer. Não é assim, tá? Espíritos elevados, eles se afastam quando tais perguntas acontecem. Se afastam. É importante. Aí dá para imaginar, né? Se os espíritos superiores se afastam, quem que se aproxima? Quem? Os espíritos elevados, eles têm como missão contribuir com o nosso progresso. Com o nosso progresso. Não com os nossos orgulhos, egoísmos, vaidade, aquelas desvirtudes que nós temos que eliminar em nós. Muito pelo contrário. Eles contribuem
tomando o devido cuidado, orientando, seguindo, mas vê que não está ouvindo, eles caem fora, né? Não tem sintonia. Em outras palavras, as palavras faladas e escritas que vêm do médium não pertencem ao médium. A mediunidade pode ser conquista também missionário, cara, olha, eu quero a mediunidade como uma missão ou uma prova. Pede com uma prova. Conquista missionária, que ele conquistou com missão, me dá mediunidade, tem a ver com muita evolução intelectual e moral, tudo bem? E espiritual também, do médium, um pedido como esse. Já como provação, tem a ver com o passado de débito, do espírito devedor. Ele solicita vir na encarnação trabalhar como uma mediunidade para reduzir, para melhorar, né? Em resumo, a caderneta de poupança divina dele. Aquele médium que comercializa sua mediunidade, ele tem os seus interesses ali em faturamento, para ganhar com isso. Lembra, nós estamos em cima aí de um capítulo que está trabalhando, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesses. Tem um capítulo no livro dos médiuns que Kardec fala sobre os médiuns interesseiros. Interesseiros, olha que interessante. Sabe-se que esses médiuns interesseiros já existiam na época de Moisés. Olha, vem de muito tempo. Moisés chegou a proibir, na época dele, muito antes de Cristo, lógico, lembra a época do dente por dente, olho por olho, que o Moisés trouxe? Chegou a proibir a consulta a médiuns. Tais era o nível das consultas e comércio que era realizado. Jesus dá essa demonstração, conforme foi feita a leitura, mas Moisés fez praticamente o mesmo, antes de Jesus. As sacerdotisas dos tempos gregos eram consultadas e quase sempre recebiam algum tipo de recompensa. É natural, a pessoa recebe ali benefício, ela fica numas e querer retribuir. E esse tipo de comércio se intensificou muito. E o nosso Moisés foi lá, interferiu e proibiu. Sabemos que a ausência do bem, o mais conhecido como mal, procura influenciar nas duas inteligências da humanidade. Nós já comentamos várias vezes. Na inteligência intelectual, estudos diversos, universidades, basta ver o que está acontecendo no mundo, nas faculdades, não só do Brasil, no mundo todo. Um desvio de conduta, uma coisa assim assustadora. Tem hora que eu falo, eu não acredito que eu estou vendo. Eu falo. E também a ausência do bem atua nas religiões. Tem que tomar muito cuidado, que chega ali com arzinho de cordeiro e aí vai, né? Em resumo, o mal procura conquistar poder nas religiões e algumas vezes consegue, determinando novas regras. Vamos recordar aqui, só um pouquinho de história, não estou dizendo que ocorreu isso, hein? Por favor. Mas o Lutero não gostou da Igreja Católica, não estou julgando, só estou analisando. Por favor, é um julgamento. E a gente tem que olhar que tudo está evoluindo. Tá? Lutero não gostou da Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana, o Lutero alemão. Calvino não gostou da Igreja Luterana e fundou a Igreja Reformada, ou a Igreja Calvinista. Olha o Calvino. O Henrique VIII não gostou que lhe negassem o casamento católico, a igreja proibia, ele fundou a própria igreja dele, anglicana. Vocês não querem? Vamos montar uma igreja. E montou uma igreja. Não é fácil a monarquia. John Smith não gostou da igreja anglicana e fundou a igreja batista. William Miller não gostou da igreja batista e fundou a adventista. Ellen White não gostou muito do que William Miller dizia e fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Charles Russell não gostou da Igreja Adventista e fundou as Testemunhas de Jeová. Já pensou? Joseph
estou aqui com uma pronúncia do inglês correto, Smith, não gostou da igreja metodista. Não estou dizendo que eles eram pessoas que não eram do bem, hein? Eu estou dizendo que você vê que a pressão é tão grande para separar. Tudo que separa, eu aprendi a desconfiar. Tudo que separa. Tudo que vem separando. Dá uma olhada para o Brasil, as separações que estão ocorrendo, tem que desconfiar. Joseph Smith não gostou da igreja metodista e fundou a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons, lá em Salt Lake City, Estados Unidos. Fantástico, eu sou muito fã ali da origem dessa igreja, muito bonita a origem. Alguns pastores não gostaram da igreja metodista e fundaram a igreja pentecostal. Muitos não gostaram da igreja pentecostal e fundaram milhares de igrejas, como Pare de Sofrer, Assembleia de Deus. Não estou aqui colocando tudo junto, hein? Luz do Mundo, etc. Em resumo, existem interesses aí. Eu não estou aqui julgando, a pressão é muito grande em todos os meios religiosos. Todos. E nesse capítulo, de alguma forma, está batendo. E no meio espírita também não é diferente. Os riscos são enormes. Eu já assisti aí situações, então nós temos que prestar muita atenção. E tem líderes religiosos que vendem tudo, inclusive pedaço de terreno do céu. Eu, inclusive, esclareci certa vez um determinado crente, uma reunião espírita de esclarecimento, que ele estava procurando o terreno que ele havia comprado e o pastor. Aí nós fomos orientando ele, explicando, né? Tá? Não tenho nada contra, por favor, cada um tem a liberdade de fazer o bem ou não bem. A liberdade é ele com Deus, mas nós temos que ficar esperto. Né? O médium não é um ser humano perfeito. É importante que a gente destaque isso. Temos de ter consciência plena disso. A história da humanidade mostra algumas autoridades que eram médiums. Um grande exemplo foi Dom Pedro II. E quem foi Dom Pedro II? Ele foi o Longinos. Lembra aquele soldado que espetou Jesus com a lança? E tem aí más interpretações. Na realidade, Longinos, se vocês pesquisarem nos materiais espíritas, principalmente lá no capítulo 20 do Pátria do Evangelho, Brasil, desculpa, Brasil, Pátria do Evangelho, Longinos, ele era uma sexta-feira, tudo bem, sexta-feira santa, ele percebeu, ele sentiu uma compaixão por Cristo, e porque ali a jogada era o seguinte, tinha ali um comentário junto às autoridades religiosas, eu estou aqui bem rapidamente contando um pouco da história, que o Messias, eles comentavam isso ali naquele meio, não teria nenhum osso quebrado. E era ali do ritual deles, na crucificação, quebrar os joelhos, enfim, considerando todo o efeito no corpo físico, e aí já estavam caminhando para isso, e ele, inspirado ou não, Longinos visando, porque era inevitável a morte, quem vai ali para a crucificação, era inevitável a morte física. E ele resolve espetar Jesus para facilitar o processo, evitar um sofrimento de Jesus. E ele era um soldado romano, e ele tem uma conversa. Bom, para ele ter sido encaminhado por Ismael, governador do Brasil espiritual. Ismael está governando. Quem manda realmente, quem governa o Brasil, respeitando aí o livre-arbítrio e tudo mais, é o nosso Ismael. Tá? Ele que comanda espiritualmente o Brasil. Ismael leva um Longinos que passou por muita evolução e já tinha estado junto com Jesus, pessoalmente, em tempos anteriores. Pela conversa eu percebi. E eu vou trazer um trecho dessa conversa, porque Longinos nasce como Pedro Alves Cabral, no Rio de Janeiro, e fez um trabalho fora do comum. Eu estou para dizer que foi o melhor administrador do Brasil de todos os tempos. Eu só vou resumir, porque eu vou considerar o tempo, a linguagem, a conversa de Longinos, que é o nosso Dom Pedro II, veio como médium, e com certeza ele quase cumpriu o que ele prometeu na totalidade para Jesus.
porque ele avança na Guerra do Paraguai além do que deveria. Mas com um detalhezinho. O restante, eu já era fã de Dom Pedro II, a hora que a gente vai estudando esse material, a gente se torna um fã maior. Olha a linguagem de Jesus com ele, só um pouquinho para a gente entender, porque a gente pensa a mediunidade apenas em determinados trabalhos. Não. Tem muitas autoridades médiuns. Tem muitas autoridades, de alguma forma, são médiuns, mas, infelizmente, estão ouvindo outras partes também. E nessa, Dom Pedro II, antes de vir como Dom Pedro II, como Longinos, que vira São Longuinho, mas eu não vou entrar nesse campo, tá? Que aí daria uma conversa maior, o nosso tempo é restrito. E olha que Jesus fala com muita brandura e piedade para Longinos, estou repetindo, que estava para reencarnar como Dom Pedro II, bem no início do século XIX. Olha que Jesus fala, pois bem, Longinos. Eu vou ler aqui porque está separado, olha. Vamos lá. Pois bem, Longinos, essa missão, se bem cumprida por ti, constituirá a tua última passagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento, que é o planeta Terra. Jesus falando, hein? Tá bom? Olha, tá? Nós estamos no início do século XIX. A tua tarefa será daquelas que requerem... Jesus falando, hein? Para longe. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele, o Brasil, atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Todos os seus filhos, não só os amigos do rei. Olha que importante. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e a sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, se bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentiriam nas suas coroas efêmeras, coroas passageiras, um peso maior que os das algemas dos forçados. A autoridade como riqueza, olha bem, a autoridade como a riqueza é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Dos teus esforços será exigido mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. E inspirarei, aí entra, olha a mediunidade. Jesus inspirou diretamente Dom Pedro II. Merece, num dado momento, no estudo nosso, a gente falar o que ele fez pelo Brasil. Só vou falar uma, antes de continuar a leitura. Ele comprou, ele poderia ter desapropriado a floresta da Tijuca, lá no Rio, visando protegê-la dos homens. Ele já tinha pensamento ecológico. Bom, aqui mais um pouquinho adiante a carta, a gente sabe, ele tinha direito a escravos na casa dele, ele e a esposa, a imperatriz Leopoldina, eles pagavam salários para os empregados ali, que atuavam ali no reinado. Ele falava 13 idiomas fluentemente, 27 idiomas ele conhecia. Ele se tornou imperador com 5 anos, mas era de enfeite na época, e ele estudava 12 horas por dia. Ele levou o Brasil, cuidou dos mais pobres, mas vamos continuar aqui. Quando fala em Dom Pedro II, eu fico até um pouco emocionado. Olha Jesus falando, inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Jesus conversava direto com ele. Ampara os fracos e os desvalidos. Corrige as leis dos autoritários. Nós estamos assistindo aí. Inaugura um novo período de progresso moral para o povo localizado na terra do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente. Olha a missão dele, não era só Brasil.
Lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. O Dom Pedro II, ele tinha um respeito, ele era bom, ele era amigo do Grandel, ele acelerou o telefone, não era para a gente ter o telefone do jeito que está, o Grandel não conseguia divulgar, Dom Pedro que divulgou o telefone para ele, teria que contar uma história. Ele era respeitado por Darwin, pelo Nietzsche, por todas as grandes autoridades. Portanto, na minha opinião, ele e o Chico Xavier são dois grandes brasileiros enviados por Jesus. Lógico que com todo um preparo anterior. Olha que interessante. E ele conseguiu a abolição. E era lógico, ao conseguir a abolição, o que aconteceu? Tiraram ele do posto. E Jesus, eu não vou poder ler toda a fala de Jesus, que é um dos textos mais lindos que eu li no material espírita até o prezado momento. E Longinos, o nosso Dom Pedro II, praticamente ele cumpriu a missão designada. Ele conseguiu a abolição. E aí ele é enviado, ele é exilado praticamente, e de uma forma extremamente pacífica. Aqueles irmãozinhos deram um golpe de Estado, porque a pressão dá para imaginar os fazendeiros, a pressão do poder econômico não é fácil. E, portanto, está aí. Nós estamos falando de dois grandes brasileiros, médios. A pressão sobre o médio é muito grande. É muito grande. E o risco de se desviar pelo comércio, de alguma forma, da mediunidade é maior do que a gente imagina. De imediato, nós pensamos como recompensa apenas como dinheiro, moeda de troca, não. Mas pode ser um outro tipo de moeda. Um outro tipo. Por exemplo, alimentação da vaidade, alimentação do orgulho. Não é fácil a gente se imunizar perante essas tentações. Alimentação dos pecados capitais. Nós já vimos aqui no Brasil médiuns buscando a glória da notoriedade e se perderem. Não vou citar nomes, mas dá uma pesquisada. Não é fácil ser médium. Tem casos de médium que conquistam o poder de influenciar e utilizam para obter indiretamente outras vantagens. Vantagens para objetivos íntimos, eu estou colocando aqui na história que eu pesquisei, viu? No Brasil. E até vantagens prazerosas. Com isto, utilizando a mediunidade de uma forma nada adequada, de forma oportunista, lembrando sempre, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesse. Lembrando que nós, espíritas, sabemos que para nós salvarmos as nossas almas, é somente através da caridade, que é o amor e movimento. Eu já comentei isso, mas estou reforçando. O médium tem que ficar de olho em seus pensamentos, sentimentos, seus desejos, suas imaginações 24 horas por dia. Quando eu falo 24 horas, são 24 horas. Inclusive dormir. Uma vez que o assédio é grande. Eu vou até confidenciar, eu já me vi em situações e falei, cara, não é o Deilson, era o Deilson durante o sono, vacilando. Lógico que foi um longo período de aprendizagem, mas o risco existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente durante a noite. E o que me ajudou muito é a prece de Cáritas. Eu não durmo sem a prece de Cáritas. Muitas vezes chego de viagem, altas horas, faço a oração em pé, durmo em pé, volto na oração, mas eu não brinco mais dormindo, não. Repetir o erro, aí é dormir de botina, é vacilar. Não podemos. Aí se torna erro. Não se torna aprendizagem, nem cura, nem libertações. Por isso eu recomendo médiuns que não faz a prece de Cáritas, façam uma outra similar, mas não durma sem oração e fique esperto. A gente sabe. O Santo Agostinho já orientava, tomar cuidado com alguns espíritos que vêm aí, de repente, fingindo que é sua esposa, fingindo que é um amigo, e tem que tomar muito cuidado. E se fala no livro dos médiuns, e médium interesseiro,
Fica claro que o médium nota 10, ele é bem desinteressado, é um médium desinteresseiro, é desapegado das coisas terrenas. Fazendo um exercício de imaginação da nossa parte, fica fácil imaginar que o médium interesseiro, com o tempo, ele atrai ao seu redor espíritos de baixíssima frequência, que sentem prazer em zombar, em enganar, em mentir, e ter outros prazeres diversos, brincalhão. Ou, se os espíritos elevados se afastam, é aquilo que nós já comentamos. E nessa alternativa, nessa escolha que o médium faz, com o tempo, o que pode acontecer? Ele pode perder a mediunidade ostensiva, que é muito comum. Depois do Covid, poucos voltaram num trabalho que a gente realiza de segunda-feira. Eu falo poucos, alguns, vou generalizar, alguns não voltaram. Tá? Numa reunião que a gente faz de segunda-feira no Centro Espírita Amor e Caridade. Não estou aqui julgando, não sei os motivos. Deixa de ser útil quando a pessoa perde a mediunidade e, de repente, foi uma baita de uma dádiva, uma misericórdia ter dado, e a pessoa ela caiu nas tentações e o médium se perde. Com isso, ao invés de ela fazer um trabalho útil, ela faz um trabalho inútil. E o Emmanuel, no livro Consolador, ele prega que cada médium deve prover o seu sustento. Já tiveram algumas instituições que quiseram deixar médium se dedicando plenamente e a coisa não funcionou, porque faz parte do progresso do médium o trabalho. Algumas instituições tentaram criar fundo de amparo financeiro e tiveram sérios problemas, né? Considerando o risco da pessoa criar uma dependência, sem precisar trabalhar, aí, enfim, e entram aí com processo jurídico, é uma coisa, enfim, complicada. Não é, e o Emmanuel alerta, se alertou porque sabia que o risco existia. E comenta que cada médium deve dar o tempo que ele tiver no exercício da mediunidade. E o trabalho do sustento faz parte do desenvolvimento intelectual e moral também. Ok? Portanto, não é solicitado que o médium se dedique plenamente ao trabalho mediúnico. Estou pensando aqui no nosso estágio. Um Chico Xavier, por exemplo, é um outro caso. Ele veio em missão, portanto, enfim. Tá? Mesmo assim, ele trabalhou. Ele se aposentou e conseguiu, agora, ele trabalhou muito. Mesmo assim, ele trabalhou, se aposentou como funcionário público. E ele poderia, tudo leva a crer que ele veio em missão, né? Um espírito elevado, acredito eu estou aqui com hipótese. Portanto, a mediunidade não é um talento nem arte, por isso ela não pode se tornar uma profissão, muito menos remunerada, de alguma forma ou outra. E aqui eu deixo um recado final. A riqueza não consiste em ter grandes posses e poder, nada disso, mas sim em ter poucas necessidades. Ok? Sempre é bom lembrar que nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Fechamos aqui. Eu desejo a todos bastante reflexões, principalmente na questão do amor e da caridade, que é por aí o nosso caminho, tem a ver com o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos nesta nova semana, que a gente demarca a semana de quinta para quinta. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja, né? Muito bem. Vamos dar continuidade, então. Vamos passar a palavra para o André, que nos trará a mensagem do Dr. Deolindo. André, tem a palavra. O estudo de hoje é importante porque fala sobre os verdilhões expulsos do templo, né? Onde a gente já vê que essa dificuldade em separar o material do espiritual já se vem por muito tempo, onde assim os interesses sempre se fizeram presentes e também os aproveitadores fazendo com que oportunidades de assim gerar
um fator de renda para a sua sobrevivência, também viesse de dentro dos templos. Aproveitando das fragilidades da fé alheia, onde isso fica bem claro que apenas deturpa grandiosamente os princípios básicos do amor, do exercício da caridade e também dos ensinamentos das leis de Deus que sempre devem presente se fazer dentro dos templos religiosos e gerar um ambiente totalmente simples, com um fluido puro pelos pensamentos que ali assim estarão a reinar, porque não estará a desviar para interesses alheios à vontade de Deus, bem como que possamos ali estar, aprender, sentir, refletir, levar para a vida aquilo que tivemos a oportunidade de aprender e assim então pôr em prática. O comércio ele sempre se fez presente, infelizmente, ou dentro nos arredores, principalmente de locais religiosos aonde aglomera multidões. E isso faz com que a fé deveria estar baseada num princípio único, que é em Deus. Assim, se divida em N situações, principalmente em muitos amuletos que assim são vendidos, da qual o ser, ainda na sua vulnerabilidade e na falta do conhecimento, não posso nem dizer da falta do conhecimento, mas no momento de bobeira, vai ali se apegar a estas coisas, sendo que desde o princípio, já nos 10 mandamentos, já foi colocado claramente para que não adoremos nada que seja de imagens, de postes ídolos, né? De nada que assim criado é pelo próprio homem, aonde coloca de forma induzida aqui para aqueles fracos da mente, fracos do coração, ter assim aonde se apegar para querer fortalecer a tua fé. Então nós vemos que não há necessidade de nada disso. A necessidade é nós termos devido conhecimento, exercitarmos a fé de forma raciocinada e consciente de que para sermos merecedores ou estarmos próximos do Pai, a necessidade maior é que saia algo de dentro de nós e possamos assim se fazer como medianeiro dele no dia a dia da vida. O resto é tudo o resto. Então é algo importante para nós nos desapegarmos
e dentro desse desapego, desses amuletos que assim foram oferecidos através do tempo, então fortalecidos estejamos no verdadeiro princípio do cristianismo, que é esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, de estarmos vinculados a Deus nosso Pai pelo coração. Isso estará muito a nos fortalecer e a nos transformar no dia a dia de nossas vidas como seres melhores, muito mais conscientes e menos vulneráveis a influências, porque a fé consciente bate mais forte junto a cada um de nós. E das mediunidades, né? Mediunidade gratuita. O ensinamento é bem simples, não precisamos nem nos prolongarmos muito. Dai de graça, o que de graça recebestes. Não façais do exercício de um representante de Deus, independente da religião, como uma profissão. Buscai o seu ganha-pão pelo trabalho, que é necessário e que dignifica o homem, e exercitai as suas obrigações religiosas de forma condigna a levar ao próximo o melhor de ti, sem interesse e sem estar a esperar um retorno de Deus, e muito menos de usufruir do ganha-pão, muitas das vezes sacrificado, que aquele que te procura busca no dia a dia. Porque às vezes é um vintenzinho da qual tem para o alimento de um filho, mas mediante a confiança ou a fé que tem em ti, lhe dá e passa a necessidade. Será que quando assim fazemos, estamos exercitando a bondade? Será que quando assim fazemos, estamos ensinando o próximo a valorizar as leis de Deus e a se fortalecer na tua fé? Ou estamos criando um ser totalmente desprovido daquele fortalecimento interior que tende a o levar à busca da sua melhora, da sua conquista, do seu fortalecimento espiritual, da tua cura ou da tua libertação daquelas influências que o acometem no dia a dia da vida. Então, o medianeiro de Deus tem que estar pronto para sim dar, para sim oferecer o melhor de ti em todos os momentos, proporcionando ao próximo o seu crescimento e não a sua dependência. Então, mediante esse pequeno ensinamento, mas grandioso para nós, porque muito bem foi colocado de que a mediunidade ou sermos medianeiros de Deus está em tudo e em todos, não apenas aquele que exercita o sacerdócio em si. Então não esqueçamos que temos responsabilidades de exercitar muitas coisas e ao mesmo tempo de buscar também esse fortalecimento ainda maior dentro de nós.
Então, busquemos nesse instante, com toda essa força, essa luz da qual estamos nós a irradiar. Busquemos essa sintonia ao Senhor, Deus nosso Pai. Entreguemos-nos a Ele com o coração liberto, com a mente pura. E a fé fortalecida nesse desabrochar da nossa verdade, para que assim estejamos nós a receber nesse instante todo esse bálsamo que está sendo nos oferecido, através dessa união mental da qual assim formamos, onde constitui essa grande egrégora espiritual de amor e de luz, repleto de fluidos reconfortantes e curadores, como também todo o ensinamento que nos foi proporcionado no dia de hoje, para que estejamos nós dentro de um despertar espiritual ainda maior para a nossa caminhada, para o nosso equilíbrio, para o discernimento do certo e do errado, onde tudo assim se completa, Pai amado, mediante as tuas leis, nos proporcionando algo de diferente junto a Ti, por estarmos sempre a buscar esta verdade e fazendo com que o princípio básico do amor que vós tanto pregastes e ensinastes faça parte da nossa caminhada nesta vida. Então, a Ti, Pai, rogamos nesse momento todos os benefícios necessários para que usufruamos desse Teu amor maravilhoso que está a nos envolver e a nos acalentar nesse instante. Está a nos aliviar dos incômodos do corpo, está a nos curar de nossas enfermidades, está a nos libertar dos pensamentos nesta mente, muitas das vezes perturbadas, do qual assim nos colocamos. Então, busquemos, Pai, muito mais o discernimento junto a Ti. E que assim estaremos a caminharmos muito mais fortalecidos nesta etapa de prova ou expiação do qual assim nos encontramos. Rumo a uma libertação, rumo a uma regeneração, Pai amado. Então, nos entreguemos em oração a Jesus.
Muito bom. Então, assim, com esta paz maravilhosa, da qual o Pai nos oferece, e ao mesmo tempo, do qual somos geradores de fluidos bondosos e amorosos, que está a alimentar o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo perispiritual, mas também a envolver o nosso lar, onde tudo isso está a nos proporcionar um bálsamo maravilhoso através dessa espiritualidade maior, ordenada por Bezerra e seus trabalhadores. Então, assim, agradecemos a todos por esse momento, por esta noite de grande aprendizado. Obrigado e que assim seja. Doutor Deolindo, receba o nosso carinho, nossa gratidão pelas palavras que nos trouxe nesta noite, nos trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Esta paz que nos envolveu, gratidão a tudo isso. Momento maravilhoso que vivemos nesta noite, através desse carinho que todos os médicos que estão junto de nós neste momento sejam abençoados e iluminados cada vez mais. Nossa gratidão por tudo que pudeste fazer por nós nesta noite. E aos nossos irmãos que estão com os nomes aí no grupo, necessitados de amor e de carinho, e sejam todos abençoados e iluminados da mesma forma que fomos hoje. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Neste momento divino e maravilhoso, nós vamos agradecer com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança. Deus, o raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, a bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e divina. E que assim seja. Muito bem. Pedirei a todos, com as necessidades de atendimento da espiritualidade, dos médicos, recolham-se com as suas águas, pelo menos por 10 minutos, para que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa concluir o atendimento de cada um.
que eles sejam abençoados, iluminados, neste momento maravilhoso que vivemos nesta noite. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e tenham esta luz divina permanente em todos os seus lados.